Boa noite, irmãos, paz e bem. Retomando nosso projeto, então, da caminhada quaresmal, de reflexões das palestras, né, que nós faríamos na fraternidade durante 3 sextas-feiras, mas em virtude de tudo que tem acontecido, a impossibilidade de nós estarmos juntos fisicamente, então a gente tem utilizado-se de meios tecnológicos para não deixar esse projeto morrer, né? Um projeto de um aprimoramento da caminhada quaresmal, de uma intensificação da caminhada quaresmal, tanto no aspecto da estudo, né, quanto da oração. Então hoje a gente encerra esse ciclo, né, que se iniciou há 2 semanas atrás, quando a gente se reuniu na fraternidade ainda, e estudamos a via purificativa. Depois passou com o nosso irmão Wellington, na sexta-feira passada, que disponibilizou o vídeo da via iluminativa, né, o crucificado, Francisco crucificado, e agora a gente termina então esse ciclo preparatório, né, da caminhada quaresmal, com Francisco, o amigo de Cristo, a via unitiva. Muito bem, irmãos e irmãs, nós nos preparamos para a Páscoa do Senhor, que é o momento de júbilo máximo da nossa fé, onde Jesus ressuscita, vence a morte. Então hoje, nessa caminhada, né, quaresmal, diferenciada, né, a gente está numa vivência mais radical da nossa fé dentro da própria quaresma, né, que é essa quarentena imposta pela pandemia. E em seguida as orações que o Papa Francisco tem nos convidado a rezarmos com ele, enfim. Essa oportunidade que o Senhor está nos dando de aproximação de cada um de nós, né, com ele e entre nós, né, diante das constantes orações nos grupos, no nosso grupo de WhatsApp especificamente, e também tanto a palestra do El quanto a nossa. Então, sintam-se bem-vindos na minha casa, na casa que eu moro com a Ari, com a Maria Clara, né? A Ari tá de cameraman aí hoje, de camera girl, e a Maria Clara, que é a nossa diretora, tá lá dormindo. A nossa diretora, porque se ela chorar e acordar, a gente vai parar o vídeo, vai ter que dar um salve lá para ela, né? E depois a gente retoma a gravação. Mas ó, para quem dá para ver aqui, ó, são 10 horas da noite, né? Vou até mexer ali. Então a gente já colocou a Maria Clara para dormir e estamos gravando esse momento que a gente não queria que se perdesse esse projeto, esse espírito, né, de aprofundamento da caminhada quaresmal a partir do livro de Dom Bruno Forte. Dom Bruno Forte, que é um bispo italiano, né? E como a gente disse no primeiro dia, reuniu a diocese para estudar a vida de São Francisco em 3 etapas. Portanto, a gente vai caminhar para a última hoje sem mais delongas. Nós nos colocamos na presença do Senhor, agradecemos mais um dia que Ele nos concede por sua bondade, pedimos que Ele nos acompanhe nesse momento de estudo e que esse estudo da espiritualidade cristã, da espiritualidade franciscana, traga frutos em nossas vidas, né? Que a gente possa se sentir mais próximo de Deus. A partir desse estudo, Ele nos desperte para a vida de oração, para a vida de caridade ao próximo, para uma vida de um melhor relacionamento com aqueles que nos circundam, no trabalho, na família, no nosso prédio, com os nossos vizinhos, na nossa fraternidade. Tudo isso tem que trazer um reflexo concreto na nossa vida. É isso que nós somos convidados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, iniciamos então nossa palestra sobre a via unitiva daquela caminhada espiritual que o Dom Bruno Forte divide em 3 etapas. Hoje a gente tem Francisco, o amigo de Cristo. Dom Bruno Forte apresenta São Francisco de Assis como um raio de luz. Ele é um intenso raio de luz, um raio de luz de amor à vida e às criaturas de Deus, reconhecidas como dons da bondade do Senhor. Francisco canta a beleza de todas as obras do Altíssimo e se dirige a elas com amor. Francisco é um ser de raio de luz para nós, de amor à vida e às criaturas. Então, Francisco de Assis, como um raio de luz. A luz é o que nos ilumina, nos tira da escuridão. E Francisco é esse raio de amor. Ele amou. Ele, sobretudo, ele foi alguém que soube amar o Senhor. E em muitos momentos ele percebe que os que estão ao redor dele não têm essa mesma dimensão. Tanto que ele proclama: o amor não é amado. O amor não é amado. O que ele estava querendo dizer nesse momento, né?
ele percebe uma grande frustração dos homens em não compreender que o amor, que é o próprio Deus, deve ser amado por nós. E o amor de Francisco pelo Senhor faz com que ele transborde esse amor na sua vida, transborde esse amor para todos que o circundam, transborde esse amor inclusive para as criaturas de Deus, não é? Francisco de Assis também é um homem que traz um raio de luz de uma paz profunda do coração, que é fruto da confiança completa em Deus, em união ao Senhor crucificado. Francisco tudo perdoa e a todos ama. Então essa paz que Francisco conserva no seu coração, que é fruto justamente da confiança em Deus, ela se reflete em vários momentos da vida de São Francisco. A gente vai perceber que nesse terceiro capítulo, Dom Bruno Forte ele trabalha a via unitiva, ele já está se aproximando do final da vida de São Francisco de Assis. E num desses momentos finais da vida de São Francisco, ele relata ao irmão Leão um trecho conhecido como Perfeita Alegria. E é justamente essa perfeita alegria em que Francisco relata ao irmão Leão de que, mesmo tendo todo o conhecimento do mundo, mesmo dominando todas as línguas, se ele pudesse falar a língua dos anjos, se ele convertesse todos ao catolicismo, enfim, se ele tivesse o poder de mandar e desmandar no mundo, nada disso lhe garantiria a perfeita alegria. Mas a perfeita alegria brota de chegar a um convento com fome, com sede, com frio, ao final de um dia exaustivo, bater na porta querendo entrar e ser atendido pelo irmão, guardião, dizendo que não o conhece, que não vai deixar ele entrar, que não tem comida, não tem água. Francisco insiste, batendo na porta, o irmão guardião volta e bate nele, escorraça ele e coloca ele para fora. Francisco vira para o irmão Leão e diz: se eu conservar a paz, aí está a minha perfeita alegria. Ou seja, Francisco é esse raio de luz de paz profunda no coração. Muito importante essa lição de raio de luz, como de paz profunda, nesse momento atual que a gente vive. A gente vive um momento em que essa pandemia, de certa forma, está nos tirando também um pouco do prumo. Natural que tire, natural que tire. Nós perdemos a possibilidade de vivenciar os nossos hábitos sociais, de trabalho, de festa, de encontro com a família, nossos hábitos religiosos, de oração, missa, oração na capela, vivência em fraternidade. Perder isso nos faz também ressignificar a nossa caminhada, né? Ainda que momentaneamente. Perder isso, ainda que momentaneamente. Mas quantos de nós estamos constantemente ligados no noticiário e aquilo tudo tem perturbado a gente de uma maneira muito grande, né? Então é importante que também nesse momento a gente consiga manter a nossa paz, né? A gente tem procurado muito no grupo da fraternidade colocar os momentos de oração, colocar os momentos de formação, para que de fato esses espaços, esses momentos de espiritualidade sirvam como oásis para a gente em meio a esse tumulto que a gente está vivendo, né? Então quando a gente está rezando o terço, a via sacra, quando a gente está tendo a formação permanente, tudo isso, é muito importante que mesmo que a gente reze o terço na intenção da cessação da pandemia, ou reze o terço na intenção da nossa irmã que de repente está internada com a possibilidade de estar com coronavírus, enfim, ainda que a gente esteja rezando nessa intenção, a gente tem que se desligar um pouco de todo esse caos que está instaurado, né? É importante que a gente consiga tranquilizar a nossa mente e se voltar a Deus, né? Para que Ele acolha a prece que está no nosso coração, não é verdade? Então Francisco é esse homem da paz, porque ele viveu os problemas do tempo dele. Ele, quando a ordem estava mais constituída, a gente vai tratar disso no próximo slide, ele começa a ver irmãos e irmãs, como o próprio Wellington já tinha dito no encontro passado, ele começa a ver irmãos que não abraçam o projeto como ele desejava. E mesmo assim ele conserva a sua paz, né? Ele conserva a sua paz. Então é muito importante Francisco sendo um raio de luz dessa paz profunda ao nosso coração. Por fim, Dom Bruno Forte coloca ele como um raio de luz de liberdade profunda. Essa liberdade profunda em relação ao temor da morte. Francisco ama e se abandona ao amado, no tempo e para a eternidade. Então Francisco, nesse raio de liberdade, é uma dimensão muito importante, está muito ligada também
Lá a via purificativa. Francisco na via unitiva, como qualquer outro santo, qualquer outro cristão que caminha nessa via, na via unitiva ele vai concretizar as vias anteriores. A primeira via de São Francisco, que é a via purificativa, como a gente viu, passa pelo encontro com a Senhora Pobreza. E a partir desse encontro, Francisco se despoja dos bens materiais, se torna um homem livre. E essa liberdade permite a ele amar a todos como irmãos. A todos como irmãos. Então essa liberdade que ele tem faz ele se abandonar em Deus. Como a gente tem trabalhado então nas 3 vias, né? A via purificativa, a via iluminativa, via unitiva. Agora na via unitiva, Deus se compraz da nossa alma e a invade. Nesse momento da vida então, já não é mais a pessoa que vive, é o próprio Cristo que vive nela. São Paulo viveu essa experiência, São Paulo Apóstolo viveu essa experiência, Francisco de Assis viveu essa experiência, tantos homens e mulheres já viveram essa experiência. Claro, Francisco nos apresenta isso de uma maneira muito linda, muito própria para nós. Mas com certeza Santa Clara também viveu essa experiência de não ser mais ela quem vive, mas é o próprio Senhor que conduz cada passo, cada atitude, cada pensamento daquela pessoa, porque ela está tão entregue à vida de oração, tão entregue à vida de caridade ao próximo, que isso faz com que ela já não haja por ela mesma, mas seja o próprio Senhor que age na vida dela. Em razão disso, as virtudes cristãs são vividas em plenitude. Então as virtudes cristãs são vividas em plenitudes na via unitiva, não é? É uma espécie de vivência da virtude cristã que gera um desdobramento em boas obras e cuidados para com o próximo, fruto de uma alma que é uma só com Deus. São Boaventura, quando ele vai trabalhar essa questão da mística, né, ele compara então esse nosso relacionamento com Deus, por exemplo, com um sapato, né, com um sapato. E aí ele diz assim, quando a gente começa a vestir um sapato, aquele sapato incomoda a gente, ele cria bolha, né? A gente sente ele assim, como se ele tivesse apertado antes dele lacear, né? Então, com o passar do tempo, aquele sapato vai se amoldando ao nosso pé e nós vamos nos amoldando ao sapato de tal forma que a gente nem sente que está com o sapato, a gente sente como se estivesse descalço, né? E aí é isso, o nosso relacionamento com Deus é isso. A gente está vivendo com Deus sem nem perceber que Ele está conosco, porque Ele já é parte integrante das nossas ações, dos nossos pensamentos. Nós não conseguimos formular uma ideia sem que o Senhor esteja presente nessa ideia, sem que Ele esteja por trás, nos iluminando, nos encaminhando para o bom caminho. Isso passa, irmãos e irmãs, por uma vida de oração, isso passa por uma vida sacramental, isso passa por enxergar no outro Cristo. Enxergar no outro Cristo. Então, se eu vejo ali um irmão que sofre, passa pela minha compaixão, a minha misericórdia, nas medidas das minhas possibilidades, ajudar esse irmão. Não ser indiferente a ele. Então, a via unitiva é mais como que essa completude de uma vida cristã, né? Quando há, de fato, uma união do Senhor com Francisco, no caso. Muito bem, relembrando então, né, a via purificativa, que é a Senhora Pobreza, né, é aquilo que a gente trabalhou, aquela ideia da via purificativa, como algo que a gente já não encontra mais um preenchimento naquelas coisas que a gente fazia, né? Aquilo que era rotineiro em nossa vida, mas não nos dá mais respostas, a gente busca algo novo, né? Essa é a questão da via purificativa. E ali a gente viu todo o processo de conversão de São Francisco, né? Um processo de conversão que é uma construção, né? Não é algo do dia para a noite ou algo, como eu posso dizer, algo que tenha acontecido num estalo de dedos. Não, é algo que foi sendo maturado dentro dele, né? Então tem a doença, tem a prisão, tem a escuta do evangelho, tem o encontro com o leproso, tem um encontro em São Damião com o crucificado que fala para restaurar a igreja. O ápice disso tudo tem um encontro com o bispo, onde ele fica nu na praça.
Claro, o ápice disso tudo, como a gente trabalhou bem, é a questão do beijo no leproso, que é o que ele coloca no testamento como ponto de conversão, onde o que é amargo se torna doce. Essa é uma chave de leitura importante para nós franciscanos, uma chave de leitura muito importante para nós franciscanos, tornar doce aquilo que é amargo, tornar doce aquilo que é amargo. Isso passa pela nossa espiritualidade e pela aceitação de tudo que o Senhor nos encaminha, seja para o nosso crescimento espiritual, enfim. Passamos também pela via iluminativa, que foi aquela via que o Wellington trabalhou na semana passada, em que Francisco, iluminado pelo crucificado, conduz a sua vida, né? Então o irmão Wellington trabalhou ela. Agora eu quero trazer para vocês esse contexto eclesial que era vivido nesse momento da via unitiva de São Francisco. Então, nesse momento, São Francisco de Assis já vê uma igreja que o acolhe, né? Ele já foi até o Papa, já aprovou a sua regra, né? Aqui a gente está falando mais ou menos de uma vida religiosa de 14 anos. Francisco já está com 14 anos de vida religiosa, tá? De vida religiosa, como frade. Ele se converte ali em 1206, aqui a gente vai estar entrando em 1220, 1221, 22, tá? Esse ponto aí é o ponto que Dom Bruno Forte coloca a via unitiva de Francisco, destaca os pontos finais da vida ali de São Francisco, que vai morrer em 1226, né? Vai ao encontro do Pai em 1226. A ordem franciscana já está estruturada, ela já está espalhada por toda a Europa, né? Já é uma grande ordem, já é uma ordem que dá respostas à igreja do seu tempo, à sociedade do seu tempo, né? E o dever que também tem hoje de dar as suas respostas, né? Nós, como franciscanos, nós temos um compromisso de sermos irmãos menores, um compromisso de sermos esposos, né, da senhora pobreza, né, desapegados dos bens materiais. Isso é uma missão para nós franciscanos, a gente não pode perder isso de vista como bons franciscanos, não é verdade? Então, a ordem franciscana já está constituída, já tem conventos, né? E aí eles estão num processo de aprovação de uma nova regra, tudo isso está sendo vivido por Francisco, né? Os frades já começam a querer estudar mais, aparece Santo Antônio, que é um grande teólogo. Francisco aprova que Santo Antônio dê teologia para os frades. Então, a ordem está se estruturando. Algumas coisas que Francisco não pensava no começo, agora começam a se concretizar. Algumas ele aceita de bom grado, outras ele reluta, né? Mas a ordem tem esse contexto no mundo, não é? Muito bem. E aí, Bruno Forte, como a gente viu bem, ele é um bispo, não é franciscano, mas apresenta de uma forma brilhante a espiritualidade franciscana. E ele pega a via unitiva como Francisco, o amigo de Cristo, né? E ele coloca a experiência de um homem apaixonado pela encarnação do Senhor, né? Então a gente consegue ver que Dom Bruno Forte trabalha ali no livro, né? Eu recomendo que todos leiam o livro, porque essas 3 palestras que foram dadas, minhas e do El, elas não são suficientes para a riqueza que é o livro. A riqueza que uma leitura te traz, né? Você pessoalmente, você se depara com o livro e aquilo que o livro te diz, né? Porque muitas vezes ele pode ter dito algo para mim, diz algo para a Ari, mas vai dizer algo diferente para uma outra pessoa que leu aquele mesmo livro, porque depende um pouco da circunstância de vida que a gente está atravessando naquele momento. Então Bruno Forte faz reflexões muito bonitas e traz a vida de Francisco como alguém apaixonado pela encarnação do Senhor. Então Francisco celebra o Natal em Grétio, no ano de 1223. Lá ele forma uma nova Belém com todo o povoado. É na encarnação que se recorda do Senhor pobre, de que ele não tinha lugar para nascer na hospedaria. São Francisco considera o Natal a festa das festas e celebra essa ocasião de um modo inédito e solene, deixando para nós um presente, o presépio. O presépio é uma tradição franciscana. Faz parte da vida do franciscano valorizar esse momento. O Papa Francisco, no final do ano passado, foi a Grétio, né? Escreveu uma carta apostólica, linda carta apostólica, né? Pedindo que a gente valorizasse, resgatasse o valor do presépio nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos ambientes, né? O nascimento do Senhor. A espiritualidade franciscana conta que o Senhor nasceu por amor a nós. Duns Scotus insiste muito nessa ideia. Aqui a gente vê Francisco como apaixonado pela encarnação.
justamente porque ele também tinha um pouco dessa compreensão de que o Senhor veio habitar em nosso meio por causa do amor. São muitas as religiões em que as pessoas são estimuladas a procurarem Deus, procurarem Deus, procurarem Deus. Nós somos privilegiados, irmãos. O Senhor veio ao nosso encontro. É Deus quem veio ao nosso encontro. Ele se encarnou por Jesus, ele quis habitar entre nós, montou a sua tenda entre nós. Então é muito importante a gente ter essa compreensão. O próprio Senhor que está conosco. E muitas vezes a gente foge dele. Foge do que ele nos ensina, foge do que ele nos pede. Francisco jamais fugiu. Aliás, depois da conversão, depois de uma vida de oração, Francisco não foge dos desejos do Senhor, dá a sua resposta, compreende aquilo que o Senhor quer para a sua vida. E é na encarnação que Francisco vê um Cristo pobre, sem importância e sem poder. Para Francisco de Assis, esse tripé dessa situação fática de Jesus, né? É o nascimento de Jesus, esse ponto histórico que é o nascimento de Jesus. Francisco vê alguém sem poder de mandar, né? Jesus escolheu nascer numa família em que São José não podia chegar no lugar e falar assim: meu filho vai nascer, eu quero o melhor quarto. Ele não tinha poder, né? Ele não tinha importância, ele nasceu entre os animais, né? No estábulo, né? Era um homem pobre, né? Uma família pobre que fugia para o Egito, né? Desculpa, que ia recensear em Jerusalém e não tinha lugar para ficar no hotel. Era uma família pobre, né? Depois foge para o Egito, enfim, sem estrutura, né? Então, Francisco vê nessa dimensão a encarnação do Senhor, na dimensão da pobreza, da ausência de importância, da ausência de poder. É assim também que ele vai organizar em Grétio a realização do primeiro presépio, o presépio vivo. Convida os cidadãos, pede que cada um dê a sua contribuição para que aquela cena transcorra, e ali a emoção é tanta de todos os presentes que eles veem o menino Jesus no colo de Francisco, né, durante a celebração. Francisco canta o Evangelho, né, as fontes dizem que ele era diácono, ele vestiu a dalmática, que é a roupa solene dos diáconos, e canta o Evangelho. E naquela noite, o que sobrou da palha, o que sobrou dos objetos da cena do presépio, são levados para os cidadãos doentes, para os animais enfermos, para as que estavam grávidas, e todos são curados, todos têm bons partos. Para a gente ver o quanto a espiritualidade, tudo que estava ligado àquele momento, né? A força do amor que Francisco colocou naquilo. Nós colocamos amor na celebração da encarnação do Senhor na nossa família, né? Quando vamos celebrar o Natal em família, ou quando estamos próximos do período do Natal e convivemos com outras pessoas. Como é que é essa dinâmica, né? Nós colocamos amor? Não é fazer proselitismo, não. Mas é dizer, olha, eu estou aqui hoje celebrando o nascimento do meu Deus, né? E isso é mais importante do que qualquer coisa naquela noite, né? Francisco tem essa dimensão. Ele já está tão unido a Deus que ele quer celebrar essa festa com a maior dignidade. Francisco também é um homem apaixonado pela paixão do Senhor. A gente costuma dizer que o tripé da espiritualidade franciscana é a encarnação, a paixão e a Eucaristia. E a gente vê relatos na história da vida do franciscanismo que nos mostram isso, né? São vários milagres, Santo Antônio, Santa Clara, São Pascoal Bailon, enfim, tantos milagres eucarísticos que demonstram que os franciscanos continuaram amando a Eucaristia, que os franciscanos continuaram amando a paixão de Cristo, que os franciscanos continuaram amando o presépio, a encarnação. Isso é uma lição para também nós, franciscanos do tempo de hoje, né? Em 1224, 2 anos antes de morrer, de falecer, de ir ao encontro do Pai, Francisco tem um encontro com o Serafim, no Monte Alverne, e recebe em seu corpo as marcas da paixão do Senhor. São Boaventura relata da seguinte maneira: o ardor seráfico do desejo o arrebatava em Deus, e um terno sentimento de compaixão o transformava naquele que quis ser crucificado. O objetivo pelo qual a divina providência tinha mostrado a seu olhar aquela visão do serafim é que tinha desejado fazê-lo conhecer antecipadamente que ele, amigo de Cristo, estava para ser transformado todo
no retrato visível de Jesus crucificado. Logo, nas suas mãos e nos seus pés, começaram a aparecer sinais de prego. Então a gente vê o relato de São Boaventura a respeito da estigmatização de São Francisco. Nesse relato mais longo, a gente vê que Francisco pede ao serafim o seguinte: ele quer sentir no corpo as dores da crucificação e quer sentir no seu coração o amor que Jesus tinha pela humanidade. Francisco não era um sadomasoquista, ele não queria sentir a dor pela dor. Ele queria dividir com Jesus aquela dor que Jesus carregou na cruz. Queria dividir com o Senhor essa dor. Mas ele também queria sentir no coração o amor que Jesus sentiu pela humanidade naquele momento, que é o maior exemplo de amor que já existiu na Terra e que vai existir para sempre, que é Jesus entregando a sua vida por nós. Então Francisco alcança essas duas graças. No dia 17 de setembro, a gente costuma celebrar a festa das chagas de São Francisco, a estigmatização de São Francisco, mas a gente deixa um pouquinho de lado essa mensagem que Francisco nos dá, de que ele tem um coração inebriado pelo amor de Jesus. Às vezes as chagas são visíveis, são mais fáceis de nós olharmos, compreendermos e celebrarmos. Agora, o amor que ele sentiu no coração, o mesmo amor que Jesus sentiu, isso às vezes passa um pouco despercebido por nós. Então é muito importante nós reavivarmos isso, porque é um desafio para nós também, pedirmos para sentir no coração o amor que Deus tem pela humanidade. Imagina, se a gente tem essa capacidade, eu acho que não cabe no peito, o amor que Deus tem por nós. Mas Francisco experimentou isso. Imagina o estado de graça que ele não deve ter alcançado nesse momento. O estado de união com Deus. Essa é a via unitiva que a gente fala muito. Tenho certeza que se a gente tivesse de fato o coração inebriado pelo Senhor, nós não nos acomodaríamos diante de tanta injustiça. Nós não arrumaríamos picuinha com coisa pequena na fraternidade, na nossa família. Não ficaríamos aguardando ansiosos a oportunidade de cutucar alguém. Tudo isso passa por um coração cheio do amor de Deus. Passa por uma vida de oração, uma vida de doação ao próximo. Muito bem, Francisco alcança esse estágio. E essas dores que ele sente, isso tudo vai se desenvolvendo durante a vida dele. Não só essa dor da crucifixão que ele sentiu, sentiu as chagas, mas ele vai tendo durante a vida muitas dores. Ele fica cego. Imagina Francisco de Assis, um homem que contemplava a criação, tudo para ele era motivo para adorar o Senhor. Era um homem que olhava e via em tudo a presença de Deus, fica cego. Fica cego. Quem sabe, se fosse isso com um de nós, a gente poderia também maldizer a Deus, resmungar. Quem lembra das dificuldades que o irmão Baldo estava começando a ter, o Baldo pai, já no final da vida também, com muita dificuldade de enxergar, Com certeza ele nos dava um testemunho indo na missa, porque ali ele enxergava a Eucaristia e mesmo com toda a dificuldade de visão ele podia enxergar o Senhor, que era muito importante para ele. O amor à Eucaristia, a gente continua percebendo na história da vida franciscana o amor à Eucaristia. Quantos e quantos de nossos irmãos, o Baldo mesmo era um deles, que frequentam a missa diária, Então demonstram esse amor pela Eucaristia. Às vezes chega para nós, a história de Santo Antônio, a história de Santa Clara, de São Pascoal Bailon, enfim, tantos santos e santas, que as suas histórias são marcadas, pelos processos de canonização, tomam o mundo, histórias que tomam o mundo. Mas é muito importante a simplicidade do franciscano, que hoje em dia ainda valoriza a Eucaristia. Uma hora santa bem feita na capela da fraternidade, uma missa que a gente se prepare bem para participar, não chega atravessado na hora, 5 minutos antes da missa, correndo, A gente se prepara bem para esse momento da Eucaristia. Então Francisco perde a visão. Retomando aqui, Francisco perde a visão. E mesmo assim, ele não maldiz o Senhor. Ao contrário. Ele se submete a uma cauterização, e dizem que foi ali, se eu não me engano, em Cortona, que é uma cidade ali próxima também de Assis,
próxima de Siena, e que é próxima de Assis, ali, né, na região da Itália, central da Itália. E ele, quando ele tem esse momento da cauterização, ele chama o fogo de irmão. Chama o fogo de irmão. Ele tem a compreensão da importância do fogo na natureza. Então Francisco, ele transcende de fato a natureza humana e as limitações, né? Ele alcança de fato essa via unitiva com o Senhor, né? E ele se encaminha, né, para abraçar a irmã morte, né? Dom Bruno Forte mostra nesses últimos momentos aí do livro que Francisco de Assis vai compondo o Cântico das Criaturas, e o Cântico das Criaturas nos permite concluir essa evolução que Francisco tem na compreensão de que tudo é uma fraternidade universal, né? Inclusive a irmã morte. No livro também, nesse caminhar do Cântico das Criaturas, tem um momento que Francisco, o bispo de Assis e o prefeito de Assis estão em conflito, né? E aí Francisco compõe o Cântico das Criaturas falando sobre o perdão, né? Felizes aqueles que perdoam por teu amor, né? E aí os frades levam esse hino ao bispo e ao prefeito, e eles refazem as pazes. Então Francisco, ele era um homem que ele se incomodava com as tensões existentes ao entorno dele. Ele se incomodava, mas tentava fazer algo, né? Então ele rezava diante daquela situação, percebia o que o Senhor tinha para aquele momento, compunha o que precisava ser composto e tentava executar. Claro, se o bispo e o prefeito de repente não se reconciliassem, muito bem, segue a vida, mas Francisco tentava algo, né? Não simplesmente aceitava as coisas como aconteciam de qualquer jeito e ficava na dele, né? Então Francisco, ele compreende nessa caminhada para a irmã morte que é necessário perder tudo para encontrar o que é verdadeiramente necessário. É necessário perder tudo para encontrar o que é verdadeiramente necessário. E aí nos Fioretes a gente tem uma passagem em que relata que ele entendeu pela oração que ele, São Francisco, foi enviado pelo Senhor com um objetivo: ganhar para Cristo as almas que o diabo tentava roubar. E por isso, Francisco escolheu viver para todos, não para si só. E ele era estimulado pelo exemplo daquele que se dignou morrer, Cristo, sozinho por todos os homens. Aqui a gente percebe que a vida franciscana passa pela fraternidade. O Cântico das Criaturas é a materialização desta compreensão franciscana de fraternidade universal. Francisco se despede do mundo para se unir àquele com quem já se encontrava unido em Cristo, em vida, que é o próprio Cristo. Então, irmãos e irmãs, é muito importante que a gente tenha essa compreensão da vida franciscana